assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono dos céus. Olá, irmãos. Estamos aqui nesse novo formato que tem sido utilizado nesse momento de pandemia, onde ainda não podemos nos reencontrar, nos reunir, estar juntos num só momento, num só local, como é de costume pela nossa comunidade. Mas cremos e oramos a Deus que este momento vai passar e o quanto antes, o mais seguro, estaremos juntos novamente, celebrando ao nosso Deus em congregação. Mas você, com sua vida, como fundamental importância de ir lá, em família, estar adorando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor na sua vida, no seu trabalho, em casa, e que esteja também intercedendo uns pelos outros, para que possamos voltar mais fortes, mais unidos, mais dispostos a amar o nosso Deus, a servi-lo. Então, queremos dispor este momento para que juntos possamos adorar ao nosso Deus. É uma oportunidade, você, com sua família, está adorando também ao Senhor junto conosco. Então, convocamos a todos a estarem nesse momento, elevando canções e refletindo sobre o nosso Deus. Vamos continuar louvando e vamos adorá-lo também com uma oração, elevar o nosso pensamento, apresentar as nossas vidas diante dele. Senhor Todo-Poderoso, Senhor de toda a terra, de todos os céus, Senhor que conhece a tudo e a todos, neste momento em que o mundo passa, Senhor, onde a igreja tem orado, tem colocado diante de Ti, ó Deus, esse momento que temos passado, Deus, onde estamos limitados a muitas ações, a muitas coisas, ó Deus, mas o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, ela é liberta para Te adorar, Te exaltar e buscar o Teu nome, Senhor. Então Te rogo, Senhor, pelas famílias da nossa igreja, Senhor, que o Senhor esteja guardando, ó Deus, protegendo a cada criança, a cada jovem, a cada adulto, ancião, que o Senhor esteja guardando com Tua mão de poder, Senhor. Queremos apresentar a cada lar diante da Tua presença, Senhor. Queremos interceder para aqueles que estão se expondo mais, ó Deus, a este risco, aqueles que trabalham em hospitais, que trabalham na assistência, ó Deus. Te rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada vida, Senhor, a cada situação, que o Senhor possa estar restaurando a saúde das pessoas que se encontram doentes, ó Deus, e que logo, Senhor, este momento difícil possa passar, ó Deus, e que possamos voltar mais fortes, ó Deus, com nossa fé mais firmada sobre a rocha, ó Deus, e que o nosso espírito em Ti, ó Deus, possa crer Te buscar mais, ó Deus, se fortalecer mais para a nossa caminhada, Deus. Continua nos abençoando, ó Deus, o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém.
Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma não é porque eu amo meu Senhor. Não olha as circunstâncias, mas olha o seu amor. Grande amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olha as circunstâncias, mas olha o seu amor. Grande amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, mas olha o seu amor. Grande amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olha as circunstâncias, mas olha o seu amor. Grande amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Ainda que a terra não floresça e a vinte não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, e de confiar. Não olha as circunstâncias, mas olha o seu amor. Grande amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olha as circunstâncias, mas olha o seu amor. Grande amor. Não me guio por vistas, alegre sou. E nesse momento que nós vivemos, infelizmente, a nossa igreja não ficou fora dos números. Como vemos, né, os dados de números de pessoas que ficam acometidas pelo coronavírus, e também acompanhamos os números de óbitos. E tantas informações, tantos dados de regiões grandes e tudo, e realmente ficou num ponto que só poderíamos perceber a tristeza, o lamento maior, quando fosse alguém próximo. E na nossa igreja, infelizmente, nós não passamos ileso. O nosso querido irmão William, Deus chamou neste momento de pandemia. E gostaríamos de ser solidários como igreja, como corpo, a um irmão que está aqui há muito tempo na igreja, né? Um dos irmãos que, quando cheguei aqui, há quase 30 anos atrás, o irmão já era membro dessa igreja. E tinha afinidade, porque também era conterrâneo meu, de Barra do Corda, onde a nossa família conhece a família do querido irmão, e sempre com saudosismo, né? Falávamos em Barra do Corda, em viagens, coisas comuns. E Deus o chamou, né? Nós louvamos a Deus porque foi um exemplo para a nossa igreja de homem firme, persistente, mesmo com todas as dificuldades que o irmão William foi aparecendo ao longo do tempo, o prazer e a alegria de ele estar se congregando conosco, estar em meio aos irmãos. Então,
fica a nós a alegria de ter convivido com o irmão, de ter visto um exemplo na vida dele, aqui na igreja, e do Senhor, de estar com o Senhor, né? De ter ido estar junto ao Pai. E nós queremos louvar a Deus pela vida dele, e que no momento oportuno nós como igreja possamos estar junto com os familiares, levando também o nosso abraço, o nosso lamento pela perca do nosso irmão. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor Deus de misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, ó Deus,
de Te exaltar e de Te adorar, Senhor, pela vida, ó Deus, que o Senhor nos concede a cada oportunidade, com nossas ações, com nosso amor, ó Deus, com nossa oração, que neste momento, ó Deus, possamos estar intercedendo uns pelos outros, ó Deus, como irmãos, que possamos estar zelando, ó Deus, uns pelos outros, ó Deus, estar apresentando as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas tristezas e as nossas vitórias, ó Deus. Confiamos, ó Deus, acima de tudo no Teu amor, confiamos na Tua grandeza, Senhor, e que o Senhor esteja nos conduzindo neste momento, ó Deus, que possamos estar tendo entendimento e aprendizado no momento em que vivemos, ó Deus. Continua abençoando o Teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oi, Su. Olá, meus irmãos. Bom estar com os irmãos, mesmo que nessas condições, via redes sociais. Os que estão presentes aqui são privilegiados, né, poder estar no templo. Desta forma, nós vamos proceder até quando Deus nos permitir, quando vermos segurança de estarmos congregando, né? Já cantamos, já oramos e agora queremos fazer a exposição da palavra. Para isso eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no texto de João, Evangelho de João, capítulo 16, para lermos dos versos 25 ao verso 33. Antes de lermos, você que está em casa nos assistindo, eu queria agradecer à igreja pelo convite, para o pastorado desta amada igreja, agradecer cada um que nos fez esta recepção, mesmo que via WhatsApp, né? Agradecer também ao pastor Enoque e irmã Joana pela confiança nessa transição pastoral e pedir aos irmãos que continuem orando por nós, estarmos juntos nessa nova etapa, tanto da igreja quanto minha, e nesta missão que Deus tem nos dado. Vamos ler o texto. João 16, do verso 25 ao verso 33, nos diz assim: Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passeis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê sua graça e a iluminação do Espírito Santo na compreensão, interpretação e aplicação de sua palavra.
Bem, meus irmãos, nós estamos diante de um texto extremamente valioso e rico em conteúdo. E meu objetivo nessa noite é apresentar esse texto, explicar tanto o texto quanto o seu contexto e trazer as aplicações para nós como igreja. Nós estamos em João 16, aqui nós temos a noite onde Jesus se reuniu com os seus discípulos para a celebração da Páscoa, né? E possivelmente esse local escolhido é na casa de João Marcos, né, no cenáculo, que é uma parte superior, conforme a tradição judaica. E nós temos esse contexto aqui, esta cena acontece, esse diálogo entre Jesus e os discípulos acontece exatamente na noite da celebração da Páscoa, da traição oferida pelo próprio Judas. Só que para nós compreendermos o capítulo 16 de João, nós vamos ter que voltar um pouco lá para o capítulo 12. Essa sessão, a interpretação de João, esta sessão, ela começa lá desde o capítulo 12, que eu quero apresentar para os irmãos, até chegarmos no capítulo 16, para os irmãos entenderem bem. No capítulo 12, a partir do verso 12, nós temos o primeiro grande acontecimento que faz parte dessa sessão toda. No capítulo 12, a partir do verso 12, nós temos a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando Jesus entra em Jerusalém, há um primeiro espanto para os discípulos. Os discípulos que estavam acompanhando Cristo, eles estavam acostumados, na verdade, era com a repreensão por parte das autoridades. Para onde eles iam, de certa forma, havia uma certa perseguição. Aqui em João 12, ele entra em Jerusalém e ele é bem recebido pela população, né? Todos agitando aí os galhos, anunciando o bendito que vem em nome de Deus. Então os discípulos olham para aquela cena e começam a ficar espantados, né? Ora, somos recebidos de todos os jeitos em várias localidades, aqui no centro religioso nós estamos sendo recebidos desta forma. Mais adiante, no verso 20 do capítulo 12, os gregos ou os gentios querem ver Jesus, querem conversar com Jesus. Isso também causa muita estranheza para os discípulos. Mais adiante, meus irmãos, já no capítulo 13, nós temos uma outra cena que perturba os discípulos, que é a cena onde Jesus lava os pés dos discípulos. E isso causa um transtorno na mente, nesse aspecto, uma confusão na mente dos discípulos. Mais adiante, no verso 21 do capítulo 13, Jesus anuncia na mesa, agora nós já estamos na cena da noite, né, no cenáculo, ele anuncia dizendo o seguinte: alguém vai me trair que está comigo aqui. Isso causa um espanto entre eles, os apóstolos, né? Mais adiante, entre o verso 31 e o verso 35 ainda do capítulo 13, Jesus dá um novo mandamento, e dentro deste processo do novo mandamento, Jesus diz, no verso de número 33, dizendo o seguinte, que ele ia para um local aonde os discípulos não poderiam ir no momento. Esta frase causa um espanto nos discípulos, eles ficam sem entender. E aí, nesse momento, Pedro se levanta e diz: não, Senhor, eu estou pronto para fazer tudo por ti. Isso entre o verso 36 e 38. E Jesus vira para Pedro e diz: olha, tu também vai me negar 3 vezes. Isso causa um espanto muito grande entre os discípulos. E é exatamente por isso que no capítulo 14, Jesus, vendo o coração dos discípulos todos conturbados por conta do que vinha acontecendo, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e aí Jesus começa a tratar sobre isso, que traz um conforto para os discípulos, mas ao mesmo tempo ainda uma certa confusão, tanto que Tomé chega a dizer: eu não sei qual é o caminho. Nós temos também Filipe, diz: mostra-nos o Pai. Então veja que todo esse contexto é um contexto que causa na mente dos discípulos essa confusão. Jesus, a partir do verso 16 do capítulo 14, ele diz que haverá um Consolador que vai confortá-los e esclarecer todas as coisas. No capítulo 15, Jesus faz aqui e mostra a parábola da videira e dos ramos. Entre o verso 18
até o verso 17 do capítulo 15, Jesus também usa uma outra analogia, dizendo que esse sofrimento é por um dado momento, mas depois vem a alegria, usando a analogia da mulher que vai ter o filho, que vai ter as dores do parto, mas depois vai vir a alegria do nascimento do filho. Essas duas analogias também deixam perturbação na mente dos discípulos. Chega no capítulo 16, que é o contexto mais imediato do nosso texto que nós vamos avaliar, Jesus começa dizendo para os discípulos que eles iriam se escandalizar, que eles iriam ser expulsos das sinagogas, enfim, que no futuro próximo eles iriam receber muitas tribulações e perseguições. Isso também deixa os discípulos extremamente com cabeças perturbadas e tudo mais. E aí chega o nosso texto do verso 25 ao verso 33, que são basicamente as últimas palavras de Cristo direcionadas aos discípulos como palavras de despedida. E Jesus queria fazê-los entender muitas coisas aqui. Então ele começa dizendo o seguinte, no verso 25, acompanhe comigo. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Veja que o verso 25, ele começa com a expressão, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Que coisas são essas? Para um contexto mais imediato, poderíamos usar aqui tanto a figura da videira com os ramos, quanto a ilustração que ele faz entre o verso 19 e o verso 24, da mulher que sofre as dores do parto, mas depois vem a alegria do nascer da criança. Como também nós vamos perceber em todo o livro de João, muitas analogias neste aspecto, muitas figuras que Jesus usa. Por exemplo, Jesus disse que iria edificar o templo em 3 dias. Jesus fala de um novo nascimento que o mestre da lei não consegue compreender. Jesus, por exemplo, fala de vários aspectos concernente a estas expressões de figuras, como, por exemplo, pão da vida, a água que alguém beber não sentirá mais sede. Todos esses aspectos no livro de João fez dos discípulos esse entendimento de que havia uma confusão na sua mente e eles não compreenderam muitas coisas do que Cristo falou, né? Por isso, o verso 25 diz, estas coisas vos tenho dito por figuras. Estas coisas é tudo aquilo que Cristo falou sobre essa concepção de figuras de linguagem, né? Mas vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Bem, esta expressão vem a hora, possivelmente para a maioria dos comentaristas, ela faz referência ao tempo da ressurreição e ascensão de Cristo até o seu retorno, né, a parousia de Cristo. Então, esse tempo entre a ascensão e o retorno ou o segundo advento de Cristo é o tempo referido para vem a hora. É exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Por que Jesus diz que vem a hora em que ele não vai mais falar por comparações, mas irá falar claramente? É exatamente o que ele vai dizer mais adiante, que é a vinda do Espírito Santo, não somente para nos consolar, mas para nos orientar, nos capacitar, nos fazer discernir todas as suas palavras, como hoje nós compreendemos. No verso 26, que está aí atrelado ao verso 27, o texto nos diz assim, naquele dia, que também faz referência ao mesmo entendimento, vem esta hora, esse mesmo tempo, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes cridos que eu vim da parte de Deus. Veja como é interessante, porque no verso 22 a 24, desde o verso 19, na verdade, há esta indagação sobre esse conceito de oração. E o que o texto vai nos mostrar, em suma, aqui, é que Jesus está dizendo a eles que vai chegar um tempo onde eles vão orar diretamente ao Pai, em todos eles serem um sacerdote, ter o livre acesso ao próprio Pai, logicamente que pelo nome do próprio Cristo. Por isso, essa expressão, naquele dia, ou seja, esse período da sua ascensão até o retorno de Cristo,
de que todos nós somos contemplados hoje. Todos nós temos o livre acesso ao Pai em oração, podemos orar em qualquer hora, em qualquer momento e falarmos com Deus. Isso em nome da pessoa de nosso Senhor, que é o sumo sacerdote. A ideia aqui, naquele dia, pedireis em meu nome, é a relação que nós vamos ter futuramente, aqui dentro do texto, após a morte e ressurreição de Cristo, a nossa relação com o próprio Deus. É interessante também notar sobre esse contexto, meus irmãos, se você observar no próprio contexto, no verso 23, dizendo o seguinte: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se me pedis alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Então, Cristo está apontando para todo o processo que Ele vai fazer na cruz, e dizer que a partir daquele momento nós teremos acesso e em nome dEle teremos as bênçãos recebidas do próprio Pai na nossa comunicação em sermos o próprio sacerdote. E esse diálogo de Jesus, como últimas palavras de despedidas com os discípulos, era fazê-los entender exatamente isso. Entender que, verso 25, haveria um Consolador, esse Consolador iria esclarecer todas as coisas, fazendo referência ao Espírito Santo. Logo em seguida, verso 26 e 27, haveria um período que chegou, que não só haveria o Consolador, mas nós nos tornaríamos sacerdotes ao ponto de termos uma comunicação direta com Deus através de Cristo. Então, Jesus está nesse diálogo também demonstrando isso aos apóstolos, fazendo-os entender o quanto é precioso e seria para eles todos esses benefícios, tanto do verso 25, com o Espírito Santo como Consolador e orientador, quanto também verso 26 e 27, que é o acesso à oração em nome de Cristo para o próprio Deus. No verso 28, nós temos a expressão seguinte, acompanhe comigo: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. O verso 28 aqui é como se fosse uma parte central nesta pequena seção, porque o verso 28 é o cerne daquilo que Jesus queria que eles compreendessem. Veja que com a expressão vim do Pai, Jesus está demonstrando, basicamente, fazendo referência à sua perfeita deidade, a que nós chamamos de deidade de Cristo, ou a sua pré-existência. E ele queria que os discípulos compreendessem: olha, eu vim do Pai. Se nós pegarmos, por exemplo, o propósito do livro de João, que o próprio João diz lá em João capítulo 20, verso 30 e 31, quando ele nos diz claramente que o propósito do livro todo é, como ele diz no verso 30 e 31, estes foram escritos para que creais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e que para que crendo tenhais vida em seu nome. Este é o propósito geral do livro. Se este é o propósito geral do livro, tudo isso está incluído no verso 28, que é exatamente aquilo que Cristo queria que eles compreendessem na sua totalidade. Eu vim do Pai, criar que é Filho de Deus, João nos diz. A próxima partícula aqui é entrei no mundo. A expressão entrei no mundo, ela faz referência ao que o próprio João inicia o seu evangelho. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, fazendo referência aqui, basicamente, ao entendimento também do texto, à encarnação de Cristo. Quando o próprio Cristo diz, eu entrei no mundo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Com a expressão deixo o mundo e vou para o Pai, há dois entendimentos aqui, que faz referência à ideia do sofrimento na cruz, ou a referência à própria cruz, o sofrimento, a morte de Cristo, faz referência à ressurreição e também à ascensão de Cristo. Ele está dizendo, olha, eu deixo o mundo e vou para o Pai, eu vou morrer na cruz, vou derramar o meu sangue, vou ressuscitar o terceiro dia e vou ser assunto aos céus. E Jesus diz isso, olha, ele está dizendo aos discípulos, eu vim do Pai, eu entrei no mundo, eu vou deixar o mundo e vou voltar para o Pai. Era aquilo que Jesus queria que os discípulos entendessem. Nesse momento, num diálogo aqui nesta noite, ao redor da mesa,
quando Jesus utiliza o verso 28, em dado momento os discípulos abertam os seus olhos e eles passam a compreender aquilo que eles não vêm compreendendo desde o capítulo 12. Eles compreendem, é como se houvesse um abrir de olhos, e eles compreendem, tanto é que eles confessam isso. Verso 28 e 29, eles dizem assim: disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus, que é a deidade de Cristo. A resposta de Cristo foi: credes agora? Em outras palavras, somente agora, eu venho mostrando para vocês o tempo todo, somente agora vocês creem? E aí Jesus continua dizendo o seguinte no verso 31. Eis que vem a hora, esse eis que vem a hora é o mesmo entendimento da expressão naquele dia, e da mesma expressão vem a hora do verso 25. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos. Este vem a hora, ele tanto é, dentro do texto original, para o momento que Jesus estava vivendo, sob a perspectiva de que Judas, que já tinha saído da mesa para trair Jesus, ele já está retornando com os guardas e os sacerdotes. Então, este vem a hora faz referência a esse tempo presente, mas também aponta para o futuro, para todo aquele tempo que nós colocamos aqui. E já é chegada em que sereis dispersos. Essa expressão aqui faz referência exatamente a tudo aquilo que tanto o Evangelho quanto o livro de Atos nos informa. Ou seja, Jesus, ao ser preso, logo todos os seus discípulos vão embora com medo da repressão judaica. E, de fato, Jesus fica só. Nós temos essa sequência da prisão de Jesus, depois ele é levado ao Sinédrio. Nós temos a referência de que os discípulos os abandonaram. Temos a referência que o próprio Pedro, interrogado durante 3 vezes, nega Cristo. Então, ele está fazendo essa referência que irá ficar só, como de fato ficou. E fazendo referência de que todos os seus discípulos iriam se dispersar, não estariam unidos a ele. Esse entendimento, ou esta fala para os discípulos, também causa espanto. Porque imagine o mestre dizendo: olha, está chegando a hora e vocês não ficarão comigo, vocês irão fugir. Isso, de certa forma, causa tristeza no coração dos discípulos, né? E a expressão do verso 31, na parte final, é: cada um para a sua casa e me deixará só. Foi exatamente o que acontece com Cristo tanto no Getsêmani, o que acontece com Cristo no caminho do Calvário, carregando a cruz, o que acontece com Cristo no local, no Gólgota, no local do seu sofrimento. Acontece todo esse estado de solidão. Mas ele complementa dizendo: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. O verso 33, de cunho aplicativo para nós, até tenha mais força, mas nós vamos aplicar o texto todo. O verso 33 nos diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O verso 33 começa dizendo o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Que coisas são essas? É interessante que esse texto parece contraditório, porque as coisas que Jesus disse para os discípulos, fazendo referência ao verso 33, foram coisas ou palavras que deixaram os discípulos extremamente tristes e que apontavam para um futuro de sofrimento. Veja, se nós observarmos o capítulo 16, como o capítulo 16 inicia, Jesus diz para os discípulos assim: olha, vocês serão perseguidos nas sinagogas, vocês serão dispersos, vocês serão perseguidos pelas autoridades. Enfim, o futuro que Jesus está apontando para os discípulos, com essa expressão, estas coisas vos tenho dito, era um futuro extremamente de tribulação,
de adversidade, como também nós temos registro do livro de Atos, que nos mostra isso. Se nós, por exemplo, entendermos, tanto o livro de Atos quanto os livros históricos nos faz referência, nós vamos ver que do grupo apostólico, dos 12 apóstolos, somente João, que escreveu o Evangelho, morre em ditosa velhice. Os demais morreram de forma triste. Pedro, por exemplo, morreu de cabeça para baixo numa cruz. Outros foram queimados vivos, outros foram jogados para animais ferozes. E muitos dos discípulos que compunham aí os 120 discípulos morreram também de diversas formas. Uns foram esfolados vivos, outros foram colocados fogo para clarear o jardim do imperador Nero. Enfim, muitos morreram desta forma. Então, estas coisas que Jesus aponta para os discípulos, estas palavras, não eram coisas boas, não era um futuro bom. Era de diversidade, de tribulação, de sofrimento. Mas Jesus usa a expressão seguinte: eu estou dizendo estas coisas para que vocês tenham paz em mim. Veja como é interessante, Jesus aponta um futuro de adversidade, de tribulação, e diz que essas tribulações, essas adversidades, elas são para que haja paz na pessoa de Cristo. Quando nós olhamos desta forma, nós vamos logo entender por que no primeiro século, inclusive os apóstolos, que foram mortos de forma brutal, eles não tiveram problemas com isso. Muitos morreram cantando hinos, outros recitando textos bíblicos, citando os salmos, e eles morreram numa serenidade, numa tranquilidade. Por quê? Eles tinham exatamente o que Cristo disse: haverá adversidade, estou dizendo isso para vocês, para que vocês tenham paz. Paz em mim. E eles tiveram paz, eles entenderam esta paz, eles viveram esta paz que só Cristo pode dar. A paz sobre todo o compêndio aí da salvação, da regeneração, a paz que Cristo nos outorga pela sua graça. Ele complementa esse assunto dizendo o seguinte: no mundo, e o mundo aqui é a ideia de cosmo, né? Passais por aflições. Essa primeira parte do mundo passais por aflições, Jesus tanto está falando do presente, dele mesmo e do grupo apostólico, de todas as adversidades que ele passou. Ele poderia estar dizendo assim: olha, vocês me acompanharam esses últimos 3 anos, viu o nosso sofrimento, nós não tínhamos onde reclinar a cabeça, nós éramos perseguidos pela tradição judaica, pela religiosidade, éramos perseguidos pelos líderes religiosos, não éramos bem vistos em várias localidades onde nós passamos. No mundo passamos, ou passeis por aflições, vocês também sofreram junto comigo. E como também essa expressão pode apontar para o futuro dos próprios apóstolos, né? No mundo vocês vão passar por aflições, apontando também para o futuro, de que eles passariam por muitas adversidades, por muitas dificuldades, mas a palavra que Cristo deixa como palavra de despedida é: mas tende bom ânimo. Essa expressão ânimo aqui, ela é bastante interessante, porque ela aponta para a ideia do interno, ela aponta para uma força interior que nos impulsiona como estrutura a enfrentar todas as barreiras exteriores. Então, quando Jesus diz: tende bom ânimo, ele está dizendo o seguinte, atrelado à expressão paz em mim, ele está dizendo que a estrutura que gera esse bom ânimo é o próprio Cristo, é o consolo do Senhor, é a nossa segurança em Cristo. Ou seja, quando estamos seguros em Cristo, quando estamos alicerçados em Cristo, quando há esta firmeza dentro de nós, poderá vir as tempestades externas, poderá vir as aflições do mundo, poderá vir todas as coisas, que nós teremos os pilares seguros na pessoa de Cristo. Isso é ter bom ânimo. O bom ânimo aqui não é um sentimento ou um mero sentimento de alegria. O bom ânimo aqui não é simplesmente acordar e olharmos qualquer texto que é referido aí sobre alegria ou ato motivacional e dizer: hoje eu acordei animado,
Não é a ideia, mas é a ideia de termos estruturas internas ligadas ao próprio Cristo. É a segurança que Cristo nos dá, nos dá também pela sua palavra. Tende bom ânimo, tenha a estrutura em Cristo. Eu venci o mundo. Essa última expressão, Jesus diz, eu venci o mundo. Ele também está fazendo referência tanto ao presente, quanto também apontando para um futuro próximo. Jesus está dizendo, olha, eu venci Satanás, conforme João 4, eu venci o pecado, eu habitei na terra e não pequei, eu venci a religiosidade, eu venci os líderes religiosos, eu venci todas as adversidades, as tribulações, eu vou vencer a morte, eu vou vencer a cruz, eu serei vitorioso sobre a morte. Por isso ele conclui, eu venci o mundo. Ao dizer, tenha bom ânimo, ele está dizendo, eu venci o mundo. Em outras palavras, se eu venci o mundo, vocês também são vencedores em mim, porque a paz minha está em vocês. Eu venci o mundo. Dito estas coisas, explicando o texto e o seu contexto, eu queria fazer algumas aplicações para nós concluirmos. Bem, o verso 25 nos mostra, e Cristo mostrou aos discípulos, que chegaria um tempo onde as coisas seriam claras. E o tempo chegou, o Espírito Santo foi nos dado pela sua graça, a nos orientar, a nos capacitar, a nos iluminar diante da sua palavra. E hoje nós temos isso, temos as Sagradas Escrituras em nossas mãos. Por isso temos que nos animar e nos alegrar, porque mesmo em tempos difíceis como nós estamos passando, nós temos a Bíblia Sagrada, temos o Espírito Santo que faz morada em nós, nos capacitando, nos dando toda a orientação, nos consolando e nos fortificando. O verso 26 e 27 aponta para algo tão precioso para nós, que é a oração. Jesus disse aos discípulos que chegaria um dia onde eles iriam orar diretamente ao Pai, todos eles seriam sacerdotes. Esse tempo também é chegado. Cristo Jesus morreu numa cruz e o véu se rasgou. Nós temos acesso à presença de Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Podemos falar com Ele todos os minutos e segundos de nossas vidas. Podemos orar quando estivermos no trabalho ou em direção ao trabalho. Podemos nos reunir em oração, falar com o nosso Deus. Podemos chorar diante dEle. Podemos nos alegrar diante do Senhor. Que bênção maravilhosa é termos a oração. Em tempos de adversidade como estamos vivendo, meus irmãos, por que não demandarmos tempo de oração, falarmos com o nosso Deus, estarmos diante do nosso Deus, chorarmos, nos quebrantarmos diante dEle? O verso 28, também de forma aplicativa, o nosso Senhor nos diz que Ele veio da parte de Deus, Ele é o ungido, o Messias, o prometido. Ele diz isso, vim do Pai. Ele também diz, entrei no mundo, o Verbo se fez carne. Olha que algo maravilhoso para nós. Estávamos perdidos, estávamos mortos em delitos e pecado, e Deus, pela sua infinita graça, envia Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. O verso 28 ainda temos dizendo o seguinte, que Ele deixou o mundo e foi para o Pai. Ele morreu numa cruz, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele foi assunto aos Pai. Ele diz isso em João 14, quando diz que foi preparai-vos o lugar. E quando Ele voltar, vai nos levar para que onde Ele esteja, nós também estejamos. É algo maravilhoso para o nosso conforto. Saber que todo o processo de salvação do verso 18 foi consumado, foi concluído. E nós estamos aguardando o retorno do nosso Senhor para irmos morar na casa do Pai. O verso 33, queremos aplicar também, é dizer que nós, como crentes em Jesus Cristo, fomos regenerados e transformados. Nós temos esta paz que nos faz passar por qualquer aflição, qualquer dificuldade que vier, nós temos esta paz. O próprio João nos escreve também desta mesma forma no Evangelho, a minha paz eu vou-la dou, eu não dou como o mundo dá. São palavras do próprio Cristo. E esta paz está aqui, meus irmãos, no verso 33.
a paz que eu e que você como crente temos no coração. É essa paz que mesmo diante da situação e do cenário que estamos vivendo de pandemia, pessoas muitas vezes próximas a nós, morrendo, famílias enlutadas, mas temos a consciência, temos paz em Cristo. Se Cristo resolve nos levar por esta doença, temos paz com Cristo. Se Ele resolve deixar-nos passar por essa tribulação, temos paz em Cristo. Porque sabedores somos nós, conforme o texto nos diz, que neste mundo nós vamos passar por aflições, como Cristo passou, como os discípulos passaram, como os profetas passaram, também iremos passar. E se formos comparar em níveis, não temos sofrido o que os outros sofreram. Mas a palavra de Cristo é: tende bom ânimo. Ânimo sobre a perspectiva de estrutura, de pilares, que é a nossa segurança em Cristo. Porque o nosso Senhor venceu o mundo. E nós também já somos vencedores, como Paulo diz, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque quando Cristo diz venci o mundo, Ele está dizendo eu já venci a morte. Eu já fiz todo o processo de salvação. Nós tememos ao quê? Se morrermos fisicamente, é tão certo que ressuscitaremos com Cristo. É tão certo que estaremos guardados, estaremos com o Senhor na pátria celestial. Se Cristo venceu o mundo, nós também somos vencedores nele. Que Deus em Cristo, na sua graça, no seu amor, nos abençoe e nos ajude a compreender a sua palavra e a aplicar em nossas vidas. Em tempos tão difíceis, a expressão é: tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo e também nós somos vencedores nele. Não iremos vencer, nós já somos vencedores na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo, na sua graça, nos abençoe. Nós vamos orar agora e logo em seguida a oração nós vamos cantar agora um hino do cantor cristão com um grupo de louvor e logo em seguida nós iremos encerrar. Pai bondoso e querido, nós te damos graças pela oportunidade de abrir as Sagradas Escrituras, a revelação especial do nosso Senhor, e podermos, ó Deus, estudá-la, aprender sobre a orientação e inspiração do Espírito Santo. Ó Pai querido, que esta palavra, sendo aplicada no coração, nos corações dos meus amados irmãos, nos nossos corações, possamos muito mais do que aprender e ter aprendido a Tua palavra, mas possamos aplicá-la nas nossas vidas, Senhor. Nos ajude, ó Deus, diante dos desafios, das dificuldades que temos passado, a compreender tudo que o Senhor Jesus Cristo falou nesta noite aos seus apóstolos, fazendo-o compreender estas coisas. E que cada um de nós tenhamos bom ânimo, ó Deus, diante dos desafios na estrutura que temos em Cristo, porque temos paz com o Senhor. E Cristo Jesus venceu o mundo e também nós somos vencedores na pessoa de Cristo. Abençoe todos os meus amados irmãos que estão nas suas casas. Aqueles, ó Pai, que porventura têm famílias que estão sofrendo, que Tu use de Tua graça e abençoe, Pai. Ó Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor, dai a Tua graça, retira-os, Pai, dessa situação, dê saúde física ao Teu povo, aos Teus filhos, Senhor. Rogamos mais uma vez pela família do irmão William, Senhor. Conforta cada um dos integrantes, Senhor, dai a Tua graça, na hora da saudade, que Tu possas confortar cada um dos Teus filhos, Senhor. Ó Pai, obrigado porque o Teu servo, estando em vida, Senhor, foi uma bênção para esta igreja. E que, como Paulo diz, ele está numa situação e numa condição melhor do que nós. É incomparavelmente melhor, Pai. Mas aqui, ó Deus, nós rogamos pela família, que o Senhor possa fortalecer e confortá-los. A nós que continuamos, pedimos a Tua graça, de rompermos essa etapa, Senhor, e logo, logo pudermos nos reunir publicamente, neste culto público, podermos estar juntos como igreja, podermos nos abraçar, podermos demonstrar toda forma de carinho como irmãos em Cristo, e tudo isso na Tua presença, Senhor, te louvando e cultuando a Ti. Obrigado por este momento da Tua palavra, momento de culto. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora o hino do cantor cristão. Os irmãos do grupo de louvor estão se direcionando.
O vídeo vai cortar, vai? Vai cortar o vídeo? Deixa assim mesmo. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 324, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nesta proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, será meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. E para encerrar este momento, a gente convida o pastor Leonésio, que estará fazendo uma oração, encerrando por esse trabalho. Bem, meus irmãos, antes de encerrar orando, eu quero agradecer aos irmãos do grupo de louvor. Conversamos durante a semana toda, para que a gente pudesse estar aqui fazendo esta gravação para os irmãos. Dizer que nós vamos reunir a diretoria da igreja essa semana via redes sociais aí, não dá para reunir ainda fisicamente, para a gente conversar um pouco sobre o retorno, se é possível, se não é, nós vamos ponderar. Caso retornemos com toda a segurança possível, caso não, os irmãos compreendam que é bem para a segurança de todos, Nós vamos analisar com calma, os irmãos estejam em oração, muitas igrejas estão retornando, inclusive das nossas, nós queremos fazer com calma esse processo, tá bom, meus irmãos? Então, estejam em oração,
oremos uns pelos outros. Estou iniciando o trabalho pastoral nesta igreja agora, a gente está ainda tomando altura de muitas coisas, mas logo, logo as coisas se acalmando, nós vamos poder estar junto, visitando e acompanhando os irmãos. Vamos orar, encerrando o culto ao nosso Deus nessa noite. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por nos permitir, ó Deus, cultuar o teu nome. Senhor, e os irmãos em casa podendo também participar, mesmo que desta forma, mas crendo com o coração voltado para o Senhor, em espírito de louvor e de adoração. Senhor, nós entregamos, como temos feito, essa situação e pedimos que o Senhor intervenha a cessar com tudo isso e, logicamente, nos dá a lição, nos mostrar, ó Deus, o que Tu queres, qual a Tua vontade para todo este processo, para as igrejas, para as nossas vidas como crentes de maneira individualizada. Enfim, Senhor, nós Te louvamos porque, mesmo diante das dificuldades e aflições, o Senhor nos permitiu cultuar o Teu nome e com alegria nós entregamos este culto a Ti, Pai. Muito obrigado por este momento. Abençoe as semanas dos meus queridos irmãos, dando paz, tranquilidade, proteção, saúde, e que cada um, ó Deus, se volte a cada dia para Cristo. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até mais ver.